Fala aí, artista, tudo bem com você? Aqui é o Eric Elide, sou professor de desenho realista e hoje nós vamos desenhar aqui o Sauron. Mas eu tenho que te dizer, se você está procurando aquele vídeo rapidão, acelerado, de 5 minutos, meu irmão, pode ir embora daqui, que aqui é coisa séria. Aqui você vai entrar nesse vídeo e vai sair com muita informação e até mesmo com um desenho pronto. Se você está aí tentando fazer o Sauron, que aqui é um desenho muito bom para você fazer, que tem o efeito desfoque, tá? Então você vai gostar demais de fazer esse personagem. Bom, aqui eu já estou mostrando para você uma folha totalmente pintada de 4B e 6B, porque nós vamos utilizar ela como um papel carbono, exatamente, como se fosse um papel carbono, tá? Você vai pegar aí uma folha sulfite, vai pintar ela toda de 4B ou 6B, ok? Depois você vai passar o papel higiênico só para deixar bem, para tirar o excesso do grafite, tá? E você vai deixar aí o papel todo preto, todo pintadinho de 4B, tá bom? Você já pode guardar, que você pode utilizar aí em outros desenhos também que você queira fazer. Vamos utilizar ele como um papel carbono. Então você vai virar ele, tá? No papel onde você vai desenhar. Vai virar ele assim e vai colocar a imagem em cima, tá? O ideal é você vir com uma fita para você colar a folha, tá bom? Para ela não se mover quando você passar por cima, que aqui é um decalque que a gente vai fazer. Então eu vou passar ali por cima dessa imagem e o traço dessa imagem vai sair na folha aonde eu vou desenhar, tá bom? Então, pessoal, aqui eu não vou colar porque eu não tenho fita aqui no momento, mas eu vou fazer aqui todo o contorno segurando a imagem para ela não se mover. Então aqui eu tô com um boleador, tá? Se você não tem um boleador, não tem problema, mas essa ferramenta aqui tem uma ponta de ferro circular, tá? Aonde a gente vai estar utilizando ela para fazer o contorno sem riscar a imagem. Se você tiver uma caneta Big sem tinta, também funciona, ou vem com lápis mesmo, mas eu não gosto de vir com lápis porque ele acaba riscando a imagem da referência, tá? Então agora eu vou começar a fazer aqui o contorno do Sauron, tá? E eu vou pegando todos os detalhes que eu puder pegar dessa imagem, tá bom? Sem exceção. Como eu estava falando para vocês, esse vídeo aqui é um vídeo 100% conteúdo rico para você acompanhar aqui o meu passo a passo e sair daqui com muito aprendizado sobre o desenho realista. Se você quer aprender a fazer desenhos realistas, eu te convido a se inscrever nesse canal, comentar aqui embaixo o que você está achando das aulas, tá? E olha lá como é que ficou, ó. Você viu lá que o traço já começou a sair, né? Então pessoal, se você está curtindo já esse vídeo, se você já está aí preparado para desenhar junto comigo, comenta aqui embaixo, quero saber, tá? Se você vai fazer comigo esse desenho, e se você quiser fazer e quiser participar também e quiser pegar essa imagem que eu estou desenhando, eu vou deixar, pessoal, num grupo, que eu vou deixar o link aí embaixo, tá? Você pode clicar e você já vai ser direcionado no grupo onde eu vou disponibilizar para você essa imagem. Então tá aí, pessoal, o contorno já está totalmente feito aqui, o decalque, e eu vou começar a fazer já o acabamento, tá? O trabalho de sombreamento. Aqui eu tô com um corpo de uma borracha, a caneta borracha, né, que eu não tenho mais, mas eu estou utilizando para colocar os lápis menores que eu tenho e assim eu consigo desenhar com mais tranquilidade, tá? Pessoal, então eu tô aqui começando com o lápis 4B e já vou começar a fazer o preenchimento. O preenchimento, ela é totalmente degradê, tá? É como se eu estivesse realmente pintando o desenho com leveza na mão, sem apertar muito, tá? Deixo a ponta sempre grande assim, porque eu não preciso ficar apontando sempre, quando eu deixo a ponta bem afiada. Se você quiser saber também como eu faço para apontar esse lápis, só você comentar aí embaixo que eu trago um vídeo aí no canal para você ver e aprender como apontar com estilete. Então aqui, pessoal, eu vou fazer todo esse preenchimento com o lápis 4B, tá? Eu sempre tomo o máximo de cuidado para manter o trabalho sempre bem homogêneo, não deixar falhado, preencher tudo bonitinho. O papel que eu estou utilizando para fazer esse desenho é o papel Fabriano 4L, tá
bom? Você pode utilizar o papel canson, você pode utilizar um papel até mesmo sulfite, mas eu recomendo que você sempre use um papel de qualidade para os seus desenhos, para facilitar ainda mais o seu trabalho. Como eu estava falando para vocês, se vocês quiserem baixar essa imagem, clica no link aqui embaixo, participa do grupo, aonde eu vou estar disponibilizando para vocês as imagens e também vou estar notificando vocês de novos vídeos. Então fica tranquilo que esse grupo não é um grupo de bate-papo, é um grupo que vai ser fechado ali, tá bom? Somente para vocês ir lá e baixar, ok? A imagem. Agora eu tô vindo com um esfuminho já espalhando toda aquela área ali, tá bom? E inclusive, galera, nessa partezinha do capacete dele é um tom de cinza muito clarinho, então eu não vou vir com lápis. Com a própria sujeira do grafite que tem no esfuminho, eu já vou passar nessa área, mantendo ela ali com uma tonalidade mais clara. Eu volto com uma segunda camada com o 4B novamente, porque eu vou deixar ele mais escuro, ainda tá claro. Então eu venho com mais uma camada de 4B para deixar com a tonalidade mais escura. E aí eu volto novamente com o esfuminho espalhando. Esse é o processo. Agora aqui um pouco mais de perto, eu vou fazer todo esse preenchimento com um lápis 4B. Depois de vir com o lápis 6B, eu venho com um esfuminho para espalhar aquela área que eu falei para vocês, que eu ia deixar mais clara, só com a sujeira do esfuminho. Agora aqui, pessoal, estou utilizando o lápis 6B. Como ele está pequenininho, né? Eu também estou utilizando ali um corpo de uma borracha Tombow, que eu estou utilizando ali, para poder utilizar esse lápis que está bem pequenininho. É o lápis 6B. Então, pessoal, toda essa área do capacete eu vou vir com o lápis 4B, para não ficar repetindo toda hora para vocês o lápis que eu estou utilizando. Eu já vou deixar aqui bem entendido, né? O lápis com a ponta bem grande é o lápis 4B. E o lápis pequenininho, né, que tá ali junto com o extensor, é o lápis 6B, tá bom, pessoal? Se você quer aprender a fazer desenhos realistas desde o básico ao avançado, você nunca desenhou nada e você quer aprender, ou se você já desenha e quer aprimorar, você pode também aprender com as minhas aulas, pessoal, aulas online que eu dou via WhatsApp. É só você entrar em contato comigo pelo WhatsApp que eu vou deixar aqui, tá bom? Que você pode marcar a sua aula experimental e lá a gente pode conversar sobre dias e horários que você tem disponível para que a gente possa estar aí fazendo a aula online, ok? É um curso completo, pessoal, que você tem comigo, diretamente comigo, tá? Que vai desde os fundamentos das tonalidades até a textura de pele, efeito desfoque, efeito água, entre outras coisas. Então é um curso que não tem um tempo e você estuda comigo o tempo que você quiser, tá bom, pessoal? Então se você quiser ter mais informações sobre esse curso online, é só você entrar em contato comigo pelo número do WhatsApp que eu vou deixar aqui embaixo, beleza?
Então você viu que eu venho com lápis 4B, depois venho com esfuminho, venho com uma nova camada de 6B e assim eu vou escurecendo e deixando tudo bem homogêneo. Essa parte do capacete ela tá desfocada, né? Então eu tenho que tomar muito cuidado para não deixar traços que marcam demais. Então eu venho sempre com esfuminho para espalhar e deixar um efeito desfoque nesse capacete. Aqui, pessoal, nessa área aqui onde eu tô vindo com o esfuminho, eu tô aproveitando a sujeira do esfuminho para trazer aqui uma tonalidade mais clara, ok? Que tem nessa parte do capacete. Eu tô sempre olhando a referência que tá ali do meu lado para tentar chegar o mais próximo possível, tá bom? Então eu sempre vou ali conferindo e venho utilizando a própria sujeira do esfuminho para trazer ali mais detalhes naquela área onde tem o branco do papel, né? Então eu não vou vir com lápis, somente com a sujeira eu já venho fazendo todo esse efeito. Ah, pessoal, e a vantagem do curso online é que você tá ali sempre em contato comigo, você tem meu número, você vai falar comigo sempre, tá? Eu vou tirar as suas dúvidas, então eu vou estar sempre com você. Essa é a vantagem maior do curso, que você vai estar ali, você vai fazer, você vai me mandar, eu vou corrigir para você. Tá, ok? E aí você vai fazer novamente, você vai ter sempre o meu suporte. Então isso eu acho muito importante. E aqui no YouTube você tem somente as aulas mesmo aqui para você assistir, mas não tem o suporte. Então o curso tem esse diferencial aí, tá bom? Essa parte, pessoal, eu não tenho tanta necessidade de ficar falando o que eu estou fazendo, tá? Então vai acompanhando, ok? O passo a passo. E assim que tiver alguma coisa para falar, eu já volto para falar para você, tá bom?
Aqui nessa parte de baixo, né, do capacete, eu venho também com simplesmente, pessoal, em movimento circular, eu venho trazendo esses detalhes, tá? Eu não vou riscando, eu venho sempre em movimento circular para fazer um preenchimento como se estivesse fazendo uma pintura, tá? Então eu vou ali preservando sempre as áreas onde é mais claro e venho dando sempre mais ênfase aonde tem mais contraste. Ali, pessoal, eu uso esse esfuminho para fazer a sujeirinha, né? O efeito que tem no capacete. Eu não passo o lápis mais claro, eu venho só com o esfuminho e a sujeira dele e venho trazendo todos aqueles detalhes. Faço às vezes uns pontinhos, bato o esfuminho para fazer umas manchinhas, ok? Tudo de acordo com o que eu vejo na referência.
Pessoal, essas áreas bem escuras, eu sempre faço um preenchimento bem trabalhado para não deixar o granulado do papel aparecer. O Fabriano 4L, ele não tem tanta porosidade, então ele é gostoso de desenhar e não dá tanto trabalho. Então eu faço um preenchimento sem muita dor de cabeça, mas eu venho sempre com um esfuminho, tá, espalhando para ajudar a tirar essa porosidade do papel que vem mesmo de fábrica, tá bom? Aqui na armadura eu já venho com mais leveza na mão para trazer uma sombra, né, que tem aqui. E uma coisa importante, pessoal, também é que eu não fico comparando o que eu tô fazendo. Eu vejo a tonalidade, que tonalidade que é. E aí eu tento sempre trazer essa tonalidade à tona. Então eu venho sempre com a mão bem leve, tá? Nesses tons claros, ok? Mesmo que eu esteja utilizando o lápis 4B, eu já venho deixando um tom bem clarinho ali, de acordo com a necessidade, né, que eu vejo da referência. Se fosse mais claro, eu trocaria o lápis, mas aqui não tem necessidade de trocar. Bom, a gente vai praticamente usar somente esses dois lápis aqui nesse desenho, que é o 4B e o 6B. Uma coisa importante também, pessoal, é você sempre ficar de olho onde tem brilho. Aonde que tem brilho nessa armadura? Pode ver que nesses espetos aqui tem brilhos. Então eu tento sempre deixar preservado para não invadir e pintar, porque se eu pintar ele perde totalmente o volume, né? Perde totalmente ali o brilho do desenho e tal. E aí você acaba deixando feio o seu desenho. Então sempre fique atento aos brilhos. Tenta sempre preservar o branco do papel virgem mesmo. Não é você vir com a borracha e fazer depois. Não, porque não dá o mesmo efeito. Então tenta sempre deixar o papel, a área de brilho preservada do branco do papel, porque o efeito é muito melhor, tá? Nessa área do peito, onde tem a armadura, eu venho só fazendo o contorno de degradê, não é riscado. E eu venho com o esfuminho, tá? O esfuminho pode ser o número 1 ou 2, tá, pessoal? Para fazer esses detalhes, essas manchinhas, essas tonalidades de cinza bem claro, ok? Eu venho aqui trazendo esse esfumado com um certo cuidado, porque eu não quero deixar o tom de cinza muito escuro, então eu tento sempre manter uma tonalidade mais clara, tá bom? Porque a referência pede. A minha comparação é sempre de acordo com a referência, tá? Então esse cuidado é essencial quando você for fazer uma cópia de uma imagem.
Aqui eu já vou entrar com um pincel. O pincel, pessoal, ele vai impregnar o grafite no papel, vai aumentar a tonalidade do lápis que eu tô usando, vai deixar mais escuro e vai tirar a porosidade do papel. Como a porosidade desse papel Fabriano é bem pouca, né? Ele também ele deixa bem bonito o desenho, né? Fica bem homogêneo e eu gosto bastante do efeito do pincel quando você passa ele no lápis aqui assim, fica um efeito bem bacana, pessoal. Então, lembrando que o pincel tem que ser cortado, você não pode usar um pincel normal sem cortar ele, tá? E deixar umas células ali bem curtas para você poder usar, bom? E aí sim você não vai sujar outras áreas com o pincel usando ele grande. Vale dizer aqui, pessoal, que a armadura dele precisa ter profundidade. Então você vê que a cada uma das armaduras, nos pedaços da armadura, eu faço um contraste bem acentuado aonde tem a necessidade, para que você sinta esse volume, que você sinta que uma peça está em cima da outra. Tá? Então tem que ter essa sensação, porque se você fazer e ficar parecendo que tá tudo igual, né, tá opaco, não dá o efeito esperado. Então a gente tem que estar sempre trabalhando nas áreas onde é bem escuro, para você trabalhar o volume, como se a peça tivesse realmente uma em cima da outra.
Agora aqui no braço eu já venho com o lápis 4B e venho fazendo algumas manchinhas, alguns detalhezinhos, como se fosse um pontilhismo em algumas áreas, para fazer esse pedaço da armadura aqui do braço dele. Então eu vou ali preenchendo e também vou preservando áreas de brilho, aonde eu vejo que tem, né, partes da própria armadura dele que eu vou ali preservando. E vou fazendo um preenchimento normal, pessoal. Ali eu também utilizo a lapiseira 05 com grafite 4B, porque a ponta do grafite 4B ela é mais fina, né? Ela dá para fazer efeitos melhores com a lapiseira. Então eu resolvi utilizar ela aqui para fazer esses detalhes da armadura do braço dele aqui, da mão. Aqui da mesma forma eu passo o pincel, eu vou preenchendo áreas onde tem mais contraste, vou respeitando os brilhos para que haja volume em cada um desses detalhes. A nossa preocupação para manter o desenho bonito é sempre preservar o brilho e trazer um preenchimento degradê, e trazendo o máximo de detalhe que você conseguir da imagem.
Então aqui eu passo a lapiseira 4B, venho com um pincel também para deixar tudo bem mais homogêneo, a tonalidade mais escura, ok? E também vem com um esfuminho, pessoal, para espalhar algumas áreas que eu acho que tem necessidade. Mas vai acompanhando que você já vai ver e já vai sacar como é que é a ideia, né?
Aqui aonde é o dedo que ele tá com um anel, eu já deixo o anel preservado. Eu não passo o lápis em cima, deixo um branco mesmo do papel para destacar mesmo e deixar o anel bem ali aparente. O máximo que eu faço é vir com um esfuminho em volta do anel, né? Bem nas bordas eu venho aqui espalhando e fazendo um efeitozinho ali no anel.
Agora ali na mão, pessoal, vem com a borracha Monozero 2.3 para fazer os detalhes de brilho, né? São alguns detalhezinhos que tem, então eu venho com a borracha, ela vem chanfradinha, tá? Eu corto a borracha para fazer esses detalhezinhos. Ali é a parte da capa dele, né? Eu preservo o branco do papel e depois eu venho com o esfuminho espalhando e jogo essa tonalidade pro brilho também, porque não é um brilho tão intenso, né? É um tom de cinza mais claro. E aí eu volto com o lápis 4B, o lápis 6B, na verdade, né? Para deixar a tonalidade mais escura e repito todo o processo.
Aqui no fundo, pessoal, vem com lápis 4B e faça um preenchimento degradê, ok? Que eu vou vir depois com o esfuminho espalhando. Então eu faço todo o preenchimento, tudo com muito cuidado, ok? Eu sempre me certifico de estar sempre tampando todas as lacunas sem deixar espaço, ok? Eu venho sempre ali, ó, fazendo esse degradê, preenchendo, e depois eu venho com um esfuminho. Vou vir com um esfuminho espalhando toda essa área, ok? Meu esfuminho tá bem velhinho, né? Mas eu gosto de usar ele porque ele é bem macio. Então eu venho aqui espalhando, sempre em movimento circular, ok? Vou sempre fazendo esse movimento com leveza na mão para não manchar, porque se manchar aí fica feio, aí eu tenho que ficar trabalhando muito em cima, né? Então eu vou ali com muita leveza espalhando. E aí eu venho com uma segunda camada com lápis 4B, fazendo de novo, né, trazendo mais degradê, mais contraste para deixar mais escuro. E assim, pessoal, você vai ver que o processo se repete. É lápis 4B, depois eu venho com um esfuminho e também, pessoal, eu utilizo um papel higiênico, que daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês como é que utiliza, tá? Mas eu venho aqui sempre com esse processo. É lápis 4B, esfuminho e também, se necessário, vou utilizar também o 6B, ok? Mas vai observando aí que você vai pegar o jeito. Eu também fico de olho na transição de tom. Repara que lá na ponta é bem escuro e conforme vai descendo vai clareando. Então eu tenho que tomar cuidado e manter essa transição suave e homogêneo, tá? Essa transição precisa ser bem suave entre os tons para não ficar estranho, né? Não ficar uma coisa separada, muito rústica. Então eu tomo sempre esse cuidado. Faço preenchimento e é assim, pessoal, o desenho realista ele é uma construção. Agora, galera, eu tô aqui com um papel higiênico, tá? Eu vou só dobrar ele e vou deixar ele como um triângulozinho assim, ó, desse jeito. Ó, deixo desse jeito e venho fazendo um esfumado com papel higiênico. Só que eu vou esfumar só na área de baixo, porque na área de cima eu quero que fique bem escuro. Então eu não vou passar lá em cima, porque senão o papel ele vai tirar o grafite. Eu não quero que ele tire. Ele vai espalhar, mas ele também vai tirar. Então eu quero que ele pegue mais a parte de baixo e eu vou descendo ali, deixando a tonalidade mais clara. Aí eu vou descendo, ó, jogando essa tonalidade mais clara do tom para baixo, porque não é totalmente branco, né? Essa área, como eu vejo na referência, eu venho ali passando com muita leveza para tomar cuidado, né? Para não manchar, não deixar uma tonalidade mais escura, ok? Então vem sempre com a mão bem leve fazendo esse esfumado.
Agora eu vou vir com o lápis 6B, que eu vou dar um contraste a mais aqui, né? Porque eu passei papel higiênico, aí tira um pouco o excesso do grafite, fica muito claro. Então eu volto com o lápis 6B para trazer todo esse contraste que tem nessa parte do capacete do Sauron. Agora eu vou limpar aqui, né? Tirar o excesso do grafite que fica aqui em volta do quadrado, né? Do retângulo que eu tô fazendo aqui o Sauron. E vou dando uma acentuada, trabalhando nessa área, tá? Com papel higiênico e suminho. Volto com 4B, de acordo com a necessidade aí. Aí eu venho passando o pincel também para deixar tudo bem homogêneo, tudo bem mais escuro. Aqui o desenho já está praticamente finalizado, eu estou só fazendo mesmo os efeitos com a borracha mono zero, trazendo os brilhos, né? Deixando ali um brilho mais destacado, que eu vejo de acordo com a referência. Tenho certeza que do jeito que você entrou aqui nesse vídeo, você não vai sair. Agora você tem bastante informação aqui sobre o desenho realista, tá bom? Uma das coisas também que eu não falei para vocês é que eu estava utilizando um papel sulfite para apoiar a mão, tá? Então você vê que eu não tenho tanto contato com o desenho, tá? Eu sempre uso papel sulfite. Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Comenta aí embaixo do vídeo o que você achou dessa videoaula. Você vai me dar uma força enorme se você comentar, se você curtir, tá? E também clica aí, ó, no link abaixo para você participar do grupo, para você receber essa imagem, para você poder baixar essa imagem e fazer aí na sua casa, beleza, pessoal? Valeu, um grande abraço e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Fui!